Olá, alunos! Vamos começar hoje a nossa aula de ciências. Então, a gente vai ver aí os nossos conteúdos de revisão para essa disciplina. Então, eu já peço que vocês abram o livro de vocês na página 268, onde lá a gente começa a falar sobre as plantas, né? Então, como as plantas se alimentam, né? Vamos responder essa própria pergunta aí que tem no livro. Como as plantas se alimentam? Gente, basicamente, as plantas, para se alimentar, ela precisa da luz solar, certo? Precisa da água e precisa do gás carbônico. Sim, esses três, né, componentes juntos faz com que as plantas se alimentem. Então, a raiz traz a água para as folhas e nas folhas, quando a planta, né, tem o gás carbônico, logo depois o sol, né, com a luz solar, tudo isso junto, esses três aspectos juntos na folha faz com que as plantas se alimentem. E esse processo é chamado de fotossíntese. Então, pega o marca-texto aí e marca. As plantas produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese, certo? Para isso, elas utilizam a água que retiram do ambiente pela raiz, o gás carbônico que retira da atmosfera, geralmente por meio das folhas, certo? E a luz solar também é fundamental para o processo da fotossíntese. Então, marca o primeiro parágrafo e no segundo parágrafo até aqui onde tem esse pontinho final, tá bom? Então, e aí na nossa revisão tem a pergunta: qual é o único ser vivo que produz o alimento? Já temos a resposta aí nesse parágrafo, né? As plantas. Certo? Então, as plantas, coloquem aí. E aí a segunda pergunta diz: como se chama a substância verde presente nas plantas? Então, se a gente for ler mais um pouquinho nesse mesmo parágrafo, esse segundo parágrafo aí, vai estar falando que, né, que essa substância, lá na última linha do segundo parágrafo, uma substância verde presente principalmente em suas folhas, chama clorofila. Então, coloca aí, clorofila. E marca também com marca-texto, viu? Porque isso são informações importantes que a gente precisa sempre ter em nossa mente, certo? 3. Explique como ocorre o processo para que as plantas gerem o próprio alimento. Que eu já respondi, né, logo no iniciozinho, né, o processo. Vocês já marcaram aí com marca-texto, certo? Que está lá no primeiro parágrafo. Então, as raízes retiram os sais minerais e a água, né? A planta, quando respira o gás carbônico, junto com a luz solar. Então, esse é o processo da fotossíntese, tá certo? Então, vocês coloquem aí. 4. Qual nome se dá para o processo que a planta faz para gerar o próprio alimento? A gente também já marcou aí no primeiro parágrafo. Fotossíntese. Então, coloquem aí. 4 vai ser fotossíntese. Fotossíntese, tá bom? Quinta questão. O que é um animal herbívoro? O que é? Então, a gente já sai aqui da parte das plantas, certo? E vai para a página seguinte, que é a página 269, que fala sobre a alimentação agora dos animais. Então, a gente vai ter animais herbívoro, carnívoro, onívoro e vai ter os detritívoros, tá certo? Então, vamos lá. O que é um animal herbívoro? Um animal herbívoro é um animal que se alimenta de plantas e de vegetais, tá certo? Então, herbívoro, coloca aí, animal que se alimenta somente de plantas.
marcar, viu, gente? Animais que se alimentam somente de plantas. Então, vou botar aqui. Que se alimentam de plantas, tá? Que se alimentam de plantas. E marca aí também no livro de vocês, tá? Tá aqui já herbívoro, então marca aí, animais que se alimentam de planta, certo? Consumindo as diversas partes do vegetal, como folha, frutos, caules e raízes. Mas não necessariamente vocês precisam botar isso tudo aqui, não. Isso aqui já faz o resumo dessa partezinha. E aí, sexta questão, qual é o tipo de alimento dos animais carnívoros? Os animais carnívoros se alimentam de quê? O nome já diz carne, não é isso? Então, vamos lá. Então, se alimentam de carne, que na verdade essa carne são de outros animais, tá certo? Então, vou botar aqui, ó, animais, tá? Então, de carne, que se alimentam de animais, ok? Tá bem facilzinho, né, gente? Essa revisão tá bem enxutinha, bem explicativa, tá certo? Os animais onívoros vão ser aqueles animais que se alimentam tanto de plantas, né? Tanto de plantas quanto de carne, tá? Então, coloca aí. A sétima resposta vai ser: se alimentam de plantas. Alimentam de plantas. Plantas e carnes. Alimentam-se de plantas e carnes, tá bom? E essa foi a sétima. E a oitava, dê 2 exemplos de animais detritivos que se alimentam de resto de animais. Então, animais detritivos são aqueles que se alimentam de resto de animais, animal morto. Que animais são esses? A gente vai ter tanto o urubu, como vai ter também a minhoca, tá? Então, esse vai ser os 2 exemplos que eu vou colocar, mas vocês podem colocar outras opções. Se vocês quiserem pesquisar outros tipos de animais que são detritivos, também podem, tá certo? Então, vou botar aí, ó, vou fazer uma linha aqui. Oitava, urubu e minhoca. Certo? Pronto. E aí vamos para a próxima pergunta. Qual é o tipo de dentição dos? Então, quais são os tipos de dentição dos dentes dos? Então, ele botou aí dos animais carnívoros e dos animais herbívoros. Gente, a gente tem que sempre usar a nossa mente, certo? Então, animais carnívoros são aqueles animais que comem carne, né? Que comem outros animais. Então, os animais que se alimentam de outros animais têm que ter os dentes mais fortes para poder rasgar a carne e cortar. Então, os dentes costumam ser grandes, afiados, né? Que servem justamente para rasgar e triturar aquele alimento, tá certo? Então, pode colocar aí na resposta de vocês. E, inclusive, marcar. Tudo isso que é a nossa resposta que está aí no livro, a gente vai marcando com marca-texto, tá? Porque é uma forma de fazer o nosso resuminho, como a gente já fazia em sala de aula, ok? E quais são os outros? O herbívoro. Já os herbívoros são animais que se alimentam de quê? De plantas. Então, se são animais que se alimentam de plantas, então os dentes deles são menores, certo? Então, para ser mais específico aí, marca aí, ó. Dentição especializada aqui, ó. Segundo parágrafo. Quer dizer, primeiro, segundo, terceiro, né? Terceiro parágrafo. A dentição dos carnívoros é forte e afiada, o que auxilia a capturar e mastigar seu alimento, tá certo? Marca aí com marca-texto.
E aqui, dos herbívoros, tem dentes especializados para mastigar plantas e outros vegetais. Em geral, seus dentes são curtos, mas são largos, né? Já que eles já se alimentam de plantas, ok? Então, essas daí vai ser as duas respostas que a gente precisa para a 9ª questão, tá certo? Para não ficar tão longo assim, viu, gente? Por isso que eu não vou escrever. E aí, a última questão fala sobre os animais se adaptam a seus ambientes? Justifique sua resposta. Então, na página 271. Gente, isso aqui é uma resposta pessoal. Isso depende muito. Como eu falei no outro vídeo, vai ter animais que vão sim se adaptar e outros não. Aqueles animais que comem só um tipo de alimento, imagine, se chegar um momento de desmatamento ou então extinção daquele tipo de alimento que ele come, ele não vai sobreviver, ele vai morrer, porque ele não vai se adaptar, ele não vai conseguir comer outros tipos de alimentos, né? Já aqueles animais que se adaptam com mais facilidade, e aí ele dá, né, alguns exemplos no nosso livro. Então, esses que se adaptam mais fácil, para eles são melhores, né? Eles vão conseguir comer outro tipo de alimento. Por exemplo, o carnívoro, né? A gente sabe, por exemplo, o leão se alimenta de carne de outros animais, sim, mas é muitos outros animais. Ele come vários tipos de animais. Então, ele vai se adaptar mais fácil a um habitat que ele esteja, né? Já aí a gente tem aqueles animais que são herbívoros, né? O coala, por exemplo, a alimentação dele já é mais limitada. Então, muito dificilmente ele vai sofrer se caso tiver que mudar o seu habitat, tá certo? Então, aí varia muito. A resposta vai ser de vocês, tá? Agora, a justificativa tem que estar coerente, né? A justificativa tem que estar, eu não vou dizer, a pergunta é assim, os animais se adaptam aos seus ambientes? Sim. E não justifico? Sim, você tem que dizer o porquê de sim. Ou se não, tem que dizer o porquê do não, tá certo? Vocês precisam justificar a resposta de vocês. Ou então, dar uma resposta sim. Aí chega lá e vai justificar. Eles se adaptam aos ambientes, mas porque o lugar chove. Tem nada a ver, né? Então, tem que ter uma coerência com a minha resposta. Se eu digo que sim, porque eu digo que sim. E tem que ter a ver, tá bom? Então, eu queria deixar aqui para vocês, coloquei lá no quadro, Salmo 104, 14, diz o seguinte aqui pra gente. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte para que da terra tire o seu pão. Deixa eu ler de novo. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Certo? Então, aí fala sobre alimentação. Então, Deus deu as condições básicas para todo ser vivo ter o seu próprio alimento, produzir o seu próprio alimento, certo? Então, os animais vão ter os alimentos dele, nós vamos ter o nosso, né? Então, temos que buscar, plantar para poder ter o nosso alimento, tá bom? Então, é isso, a nossa integração bíblica é essa. No finalzinho da nossa atividade de revisão, a gente escreve ela, que é para a gente fixar a palavra de Deus com o nosso conteúdo, tá bom, turma? Qualquer coisa me procure, tá bom? Tchau!